Caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de São Luís, rei da França. Foram dois primos, filhos, duas irmãs, né, que tiveram esses dois filhos, Berenguela e, esqueci o nome da mãe dele, guardei Berenguela porque era um nome tão bonito que não há como não guardar, né? Pois bem, mas mulheres virtuosas que educaram os seus filhos, e os dois, único na história. Nós temos depois o quê? Irmãos santos, mas primos até então, até hoje nós não temos. Dois primos santos, Francisco de Castela e Luís, rei da França. São Luís se casou aos 21 anos, quando o seu pai morreu, ele tinha 12 anos, ele se tornou rei, mas a sua mãe foi a rainha regente, aquela que tomou conta do reino, enquanto ele não tinha idade para tomar conta, para reinar, para assumir o trono. E ela, a mãe, muito virtuosa, que repetia várias vezes aquele menino, e aquilo ficou no seu coração, que preferia vê-lo morto a vê-lo cometer um pecado mortal. Que para ela a maior alegria não era vê-lo revestido com vestes reais, mas revestido da graça de Cristo. E aquela mãe, zelosa, zelou muito pela alma do seu filho, preocupou-se primeiramente com o crescimento na graça do seu filho e também preocupou-se com o seu crescimento na graça. Isso foi tão eficaz que aquele menino, com 20 anos, se casou, teve 11 filhos com a sua esposa e ficou conhecido por toda a cristandade como um rei santo como poucos reis na época. Nós temos Joinville, era o seu amigo e biógrafo contemporâneo, que ele morreu, ele viveu com fama de santidade. Já vivo, era tido como um homem santo. Então o seu amigo já escrevia a sua vida, porque tinha um forte pressentimento, acreditava que quando ele morresse, já seria reconhecido como santo pela igreja. Então um amigo que não era santo, mas gostava de escrever, escrevia a vida do seu amigo rei Luís da França. E diz que, para que nós tenhamos aqui ideia da grandeza desse homem, que quando ele estava morrendo no leito de morte, São Luís, rei da França, ele chamou o seu filho e disse: chamou o seu filho Felipe, começo por querer ensinar-te a amar o Senhor teu Deus, com todo o teu coração e com todas as tuas forças. O evangelho de hoje nos fala, né, de amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Pois bem, ele morrendo, chamou o seu filho e disse isso: começo por ensinar-te a amar a Deus com todo o teu coração e com todas as tuas forças, pois sem isto não há salvação. Filho, deves evitar tudo quanto sabes desagradar a Deus, quer dizer, todo pecado mortal, de tal forma que prefiras ser atormentado por toda sorte de sofrimentos a cometer um único pecado mortal. Meus irmãos, isso aqui é uma descrição prática do que significa amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. De querer tanto amar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ao ponto de estar disposto a aceitar todo o sofrimento, a desagradar nosso Senhor e colocar sua salvação em risco. A vida desse homem, a vida de São Luís, rei da França,
ela incomodava muitos, inclusive no palácio. Sim, as pessoas, os outros nobres, se sentiam incomodados porque ele ia à missa todos os dias e se confessava frequentemente. E ele dizia: é interessante, se eu dedicasse aos jogos e à caça, que eram as práticas mais comuns dos nobres de então, se eu dedicasse aos jogos e à caça um tempo dobrado do que eu dedico a Deus, eu seria elogiado. Como eu vou à missa, eu sou criticado. Para vocês verem, meus santos, que embora nós estejamos aqui no século XIII, mas é uma mentalidade, infelizmente, parte desta mentalidade tão próxima da mentalidade que impera hoje em dia. Quem é que talvez, você que se predispôs a fazer a quaresma de São Miguel, você disse: eu vou começar, vou fazer a quaresma de São Miguel, eu vou à missa todos os dias, eu vou me confessar mais frequentemente. E aí você, querendo convidar alguém a fazer a mesma coisa, disse: olha, vamos fazer a quaresma de São Miguel. E a pessoa pergunta: o que é necessário fazer? Olha, missa todos os dias. Ah, que exagero, para que tudo isso? Mas se você propusesse, por exemplo, vamos fazer 40 dias, você encontra uma pessoa meio fora de forma. Lembra que eu usei esse exemplo ontem, né? Você encontra uma pessoa meio fora de forma e diz a ela: vamos fazer 40 dias de caminhada, mudando um pouco a alimentação. A pessoa diria: nossa, que conselho bom, não sei se eu tenho coragem de fazer, mas é muito importante ter uma boa saúde. Mas será que nós temos esta mesma mentalidade? Isto é muito mais importante ter uma boa saúde espiritual. São Luís, rei da França, ele se ocupava pessoalmente da educação dos seus 11 filhos, coisa que na época não era comum, se delegava esta função a outros. Você tinha, é claro que ele tinha educadores a quem escolheu a dedo, mas ele não delegou a outros a função que cabia a ele como pai. Aqui, meus santos, deve iluminar bastante os pais e mães presentes aqui. Existe algo que só vocês podem fazer, que vocês não devem delegar à escola, nem à catequese. Ensinar a vida de oração, ensinar a piedade, ensinar a rezar. Por que é que nós vemos tão constantemente na igreja crianças tão inquietas? Por quê? Porque aquelas crianças são horríveis? Ah, é a personalidade dela? Não unicamente, não simplesmente, mas porque os pais não as ensinam a rezar. Se o pai todos os dias, se a mãe todos os dias se dispuser a se ajoelhar com o seu filho e a passar 5 minutinhos hoje, 6 minutos amanhã, 7 minutos depois de amanhã, 10 minutos depois, acostumar o seu filho a ficar quieto, a gastar tempo com o seu filho, a falar de Deus, a contar história de santos, a falar sobre os sacramentos, a falar com o seu filho sobre a alegria quando ele puder receber Jesus na Eucaristia, de modo que aumente naquele menino, naquela menina, o desejo de se encontrar com o nosso Senhor. Não, a gente fala de como seria bom se comprasse um tênis novo, se comprasse aquele brinquedo, se tivesse aquele celular, ou se viajasse para Disney. Quer dizer, vamos colocando no coração dos nossos filhos desejos materiais, desejos imanentes e não desejos do céu. Diz aqui: instruía os seus filhos, sobretudo à noite, depois de ele recitar as completas. Sim, ele rezava o ofício, ou melhor, não o ofício, ele rezava todas as horas que os padres, os religiosos e os monges rezavam. São Luís rezava todas as horas. Isto era um homem devoto, devotíssimo. Pois bem, depois que ele rezava completas, que é a última oração que os padres e religiosos rezamos, ele ia instruir os seus filhos.
fazia-os entrar em seu quarto e os motivava a uma vida virtuosa, contando-lhe histórias de santos, de reis bons e virtuosos, recomendando-lhes seguir o exemplo deles. Isto é, os meninos cresciam ensinados pelo pai e pela mãe a imitar os santos. Não, vou cortar o cabelo do meu filho igual a daquele jogador. O que é que você está fazendo, meu santo, minha santa? Você está ensinando ao seu filho que aquele homem ali, ele é modelo de imitação. Aí eu vou comprar a camisa com o nome daquele jogador e o menino fica feliz da vida. E é claro, ele é bobinho, ele é inocente, ele vai crescendo achando que aquelas pessoas são verdadeiramente os heróis, os grandes, e não os santos. De você incutir no seu filho, na sua filha, e comprar e mandar imprimir o nome do santo, uma figura que lembra aquele santo, e incutir no seu filho devoção àquele santo, àquela santa, modesta, casta, virtuosa. Ela é digna de imitação. É a respeito da vida dela que você deve conhecer. Padre, mas é tão difícil isso hoje em dia. Meu santo, e se você não ensinar o seu filho, a sua filha, será muito mais difícil ainda, porque a televisão não fará. Isto é, você precisa fazer. Então, pedala Robinho. Não, vai você procurar saber a respeito da vida daquele santo, daquela santa, e instruir o seu filho, a sua filha, para que ele cresça desejando as coisas do céu. Ocupava-se de modo especial em transmitir aos filhos o hábito da oração, a assistência à Santa Missa, e rezava uma das horas com os filhos. Isto é, ele ia rezar e que os filhos o escutassem rezando a liturgia das horas. Então, papai e mamãe que vai rezar o terço e que chama o filho. Padre, mas quando eu vou rezar o terço eu não gosto de rezar sozinho, porque senão eu me desconcentro. E aí o seu filho nunca aprenderá a rezar o terço. E a sua filha nunca aprenderá a rezar o terço, está lá assistindo novela. Então você vai rezar o terço com o seu filho e depois você reza o seu terço com toda a piedade e devoção de que você necessita. Mas você vai rezar o terço com o seu filho, ensiná-lo a rezar o terço, ensinar a se colocar diante do crucifixo, a venerar uma imagem de Nossa Senhora. E é claro que esta criança, pouco a pouco, vai aprender a participar do santo mistério, do sagrado sacrifício da Santa Missa. Mas se você não educa religiosamente os seus filhos, como é que você espera que eles se comportem religiosamente na igreja? Isso não vai acontecer. Não existe o modo religioso. O seu filho entra na igreja, você liga o modo religioso, ele vira piedoso, religioso, e depois você liga o modo normal e ele se comporta normalmente na vida diária. Quer dizer, este zelo, eu preciso preparar os meus filhos para o céu. E é claro, meu santo, só vai se preocupar com isso quem se preocupa também com a sua salvação eterna. Se você se desleixa, se você não se ocupa com a sua salvação eterna, é claro que você não se ocupará com a salvação eterna dos seus filhos. Se preocupará em colocá-lo nas melhores escolas, se preocupará em comprar roupa, se preocupará em colocar comida na mesa, se preocupará em dar saúde, se preocupará em dar moradia. Tudo muito bom. Não tem nada de errado e mal. Uma boa escola, difícil encontrar. Uma boa escola, educação, moradia, roupa, comida, saúde, tudo muito bom, mas tudo provisório, tudo passageiro, tudo que ficará. Ensinar aos filhos os bens eternos, não é isso que nós estamos pedindo durante esses 40 dias de Quaresma de São Miguel, em que nós terminamos rezando piedosamente: Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos, por intercessão de São Miguel, a sabedoria que nos ensina a juntar riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos bens eternos. Pois bem, lembra lá de Joinville, o amigo de São Luís? São Luís fez essa pergunta de trocar os bens terrestres pelos bens do céu. Um dia, São Luís perguntou: Joinville, o que preferes?
contrair lepra ou cometer um pecado mortal? Lepra era para a época o câncer, a AIDS, sei lá, uma doença consistente. Pois bem, perguntou isso para Joinville. Joinville olhou e foi sincero. Disse: prefiro cometer 30 pecados mortais, depois eu me confesso, a contrair lepra. E ele disse: falas como um insensato, pois não há lepra tão vil como estar em pecado mortal. Quando morres, te livras da doença do corpo, mas não te livras da doença da alma. E não penses que na hora da morte o seu arrependimento será suficiente para receber o perdão de Deus, ou que terás a oportunidade de te confessares. Quem garante que você terá a oportunidade de se confessar? E quem garante que você terá um arrependimento suficiente para obter o perdão de Deus? Quem garante que a sua alma não estará tão endurecida no pecado que você não será capaz de arrependimento? Pois bem, meus santos, esta pergunta que São Luís, rei da França, fez ao seu amigo Joinville, eu faço a todos vocês. E você, o que prefere? Você prefere o céu ou prefere cometer um pecado mortal? Isto é, pecado mortal que às vezes se traduz o quê? No contemplar, no assistir um programa indecente. Um pecado mortal que pode significar uma roupa imoral que você insiste em usar quando você sabe que não agrada a Deus, que aquela roupa não respeita o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Um namoro imodesto, um namoro que não é casto. Você sabe que aquele namoro está levando você para o inferno e você insiste e persiste em nele continuar, num apego desordenado, ou em tantas outras coisas que podem colocar a sua alma em risco, e você, sem dizer, você já está escolhendo o pecado mortal, a salvação eterna. Meus irmãos, eu dizia isso ontem e repito hoje. Quando a gente diz isso, no nosso coração vem: é loucura, padre, isso é muito exagerado. Mas eu repito a frase de São Paulo, em que ontem eu repetia: a sabedoria de Deus é loucura para os que se perdem, mas força e salvação para os que se salvam. Nós precisamos pedir a Deus, meu Deus, por isso que nós precisamos pedir todos os dias a fé, porque eu não tenho dúvida que esta palavra se aplica a todos, a uns de uma maneira, a outros de outra, mas a todos nós, a todos, inclusive a mim. Então pedir: meu Deus, aumenta a minha fé, para que eu creia cada vez mais, para que eu esteja disposto cada vez mais a fugir dos mínimos pecados, inclusive dos veniais, porque são sempre uma aproximação ao pecado. Que eu deseje de tal maneira o céu, que esteja disposto a aceitar toda renúncia e todo sofrimento, toda lepra, como perguntou São Luís. Preferir a lepra ao pecado, preferir a renúncia ao pecado, preferir nesta vida uma vida mais difícil para alcançar a vida do céu, porque de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é isso que nosso Senhor diz? São Luís não está dizendo nada de diferente daquilo que Jesus não dissera. São Luís não está ensinando nada de diferente daquilo que os santos viveram. São Luís não está dizendo nada de diferente daquilo que nós estamos rezando já há alguns dias e iremos rezar durante 40 dias. E nós precisamos pedir: meu Deus, converte este meu coração tão duro e que insiste em querer conciliar o inconciliável, as trevas e a luz, o pecado e a graça, o diabo e Deus. Que São Luís, rei da França, nos alcance de Deus esta graça. Que São Miguel continue a interceder por nós, para que nós tenhamos a sabedoria de trocar os bens da vida presente pelos bens eternos. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo.